Bom dia! Vamos lá, SciMakers. Pronto, conectou. Vamos ver aqui se... Evani. Bom dia, SciMakers. Gabi. Já chamo você, Gabi. Segura aí. Daniel, bom dia, SciMakers. As SciMakers do YouTube e Facebook também. Bom dia, bom dia. Tenho algumas notícias para dar para vocês, gente. Vamos lá, preciso comunicar aqui como vai funcionar agora. Consultoria ao vivo e sobre a lista VIP. Até brinquei lá no Telegram que são duas notícias. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui para vocês como é que vai funcionar. As SciMakers do YouTube, Facebook e Instagram. Agora, a consultoria ao vivo será toda terça e quinta. Sim, a SciMaker agora vai ser toda terça e quinta. Não será mais de segunda a sexta. Porém, o que acontece? Agora nós vamos ter uma lista VIP. Então, eu vou mandar o link no Instagram. Aqui eu vou colocar nos stories e vou colocar também no canal do Telegram. Então, quem tá acompanhando o canal do Telegram, segura. E o que vai ter nessa lista VIP? Essa lista VIP vão ter sorteios de encontros, tá? Então, nós vamos combinar alguns encontrinhos. Porque essa lista VIP, Amanda? Porque quem realmente tá comprometido, quem realmente quer tá por dentro. Então, para eu não ficar enchendo, né, a caixa de e-mails de outras pessoas, então pegar pessoas aways por aí, eu resolvi fazer a lista VIP. Então, a lista VIP é voltada para aquela galera que quer entender sobre açaí. E a lista VIP você vai receber todo dia um conteúdo, tá? Então, esse é o objetivo da lista VIP. Depois de assistir... Ah, que show, Maduzeira. Então, é assim que funciona a lista VIP. Então, quem quiser participar da lista VIP, fica atento hoje que eu vou colocar o link da lista nos stories, tá? Então, deu pra pegar, né, gente? O objetivo da lista VIP é realmente a gente tá ali falando direto. Ah, vai ter um encontro hoje, vai ser pelo Zoom, então eu vou mandar para aquela galera da lista VIP. Então, eu não vou pegar gente que não tem interesse. Então, a lista VIP é aquela galera ali que realmente está ali fervendo, querendo conteúdo de açaí, querendo realmente se aprimorar, tá? Então, a lista VIP é para aquela galera comprometida mesmo. Primeiro ponto. Segundo, que nós não teremos mais a live todos os dias, porque Amanda... Porque tem mentoria, porque tem os alunos do curso, então eu não tô conseguindo conciliar nos dois horários, né? Nesse horário da live. Então, por isso, eu dei uma reduzida, mais em contrapartida entre a lista VIP. Beleza, gente? Então, vamos lá. Hoje nós temos uma participante confirmada, a SciMakers. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Cadê a Gabi? Wellington, eu acho que dá hoje, tá? Mas só segura que eu já tinha combinado aqui com a Gabi. Aí, dependendo, já chamo os dois. Vamos ver se vai dar. Pronto. Oi, Amanda, tudo Oi, bem? Oi, Gabi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. De onde você fala, Gabi? Eu falo aqui de Blumenau, Santa Catarina. Tava aí o nome. Que show. Muito legal. E vocês já trabalham com açaí? Não, a gente não trabalha com açaí e a gente foi viajar faz pouco tempo, né? Que a gente foi pro Nordeste e a gente conheceu o açaí de lá. A gente ficou encantada porque é um açaí totalmente diferente daqui. Assim, aqui o açaí ele é muito sorvetão, sabe? Uhum. E a gente comeu, tipo, lá no Nordeste a gente foi para Fortaleza e a gente amou o açaí. E a gente queria trazer um pouquinho isso de lá para cá, né? Eu acho que não tem comparação, é muito bom o açaí de lá. Que legal! A gente estava com algumas dúvidas, né? Referente à questão de valores, quanto que a gente vai cobrar, principalmente na questão do complemento, né? Uma das nossas dúvidas é referente, tipo assim, ó, qual é o tamanho do copo? Exemplo, tem um de 300, tem um de 500, tem um de 1 litro, né? Uhum. Qual o valor que eu posso cobrar por esse complemento?
entendeu? A minha dúvida é essa, tipo, eu pesei os scoopzinhos, fiz ali aquela questão do valor da mercadoria dividido pela quantidade total, vezes o peso do scoop, né? E daí a gente ficou na dúvida. Eu não posso usar um scoop daquele para um açaí de 1 litro, né? Como é que eu faço essa conta daí? Tá. Então, a dúvida, no caso da Gabi, que ela é sócia do Gabriel, né, Gabi, que falou comigo também, é sobre precificar, né? Precificação e qual quantidade eu vou mandar aqui para o meu cliente. Gabi, antes de tudo, o que você vai precisar fazer? Eu vou passar 2 atividadezinhas para vocês. A primeira, você vai assistir uma live no YouTube, no nosso canal no YouTube. É pesagem de açaí e complementos. Você já viu essa live? Sim, a gente já viu. Assista essa live novamente no acelerado. Segunda que você vai assistir, como calcular o preço de venda do meu açaí. Tá? Lembrando, Gabi, que esse trabalho que você está fazendo agora, todo manual, é porque você está começando, porque vocês não me conheceram antes para estarem na minha turma, tá? Sim. E o que acontece? Você vai fazer esse trabalho manual. Mas, por exemplo, os meus alunos, eles têm uma planilha, que não é uma planilha básica de internet, é uma planilha própria para açaí. Então, o que acontece? Lá, você tem exatamente o seu lucro com os seus custos operacionais em cada item. Então, esse trabalho que você está fazendo é agora, tá? É temporário, é bom para você entender, mas você não vai trabalhar assim a vida inteira. Por isso que muita gente desiste, que tem que fazer o cálculo todo na mão e não faz sentido. Tá? Então, não procede isso. Você vai ter uma ferramenta que ela é é um avanço na sua vida. Porque qualquer coisa, hipótese de campanha, de promoção, você tem uma precificação só para a plataforma de marketplace, para o iFood. Você tem outra que é só para a sua loja. Então, assim, é tranquilo. Tá? Mas para você entender, você tem um fone, Gabi? Aí? Fone de ouvido? Só porque eu estou me ouvindo? Ai, eu tenho que pegar lá. Não tem problema, pode pegar. Se quiser dar uma olhadinha, pode ir lá. Tá. Só um pouquinho. Tá. É a Açaí Makers aqui do YouTube. Eu só consigo ver o rosto da pessoa no Instagram, sim, maduzeira. Não consegue aqui, não é nem porque eu não quero, é porque eu não consigo conectar os dois. Eu só consigo transmitir. Mas ela, como tá no Instagram, ela não consegue aparecer aqui. E no Instagram eu não consigo colocar ao vivo a pessoa. Eu teria que mandar o link para a pessoa antes e a pessoa participar. Por isso que eu peço para vocês venham para o Instagram também. Tá? Então aí você vai ter sempre o YouTube e o Instagram. Ah, e outra coisa, para participar também é no Instagram. Quando não tem nós não combinamos antes, várias vezes eu não combino antes, e você pode solicitar e participar na hora. Vamos ver aqui, eu comecei a vender açaí há pouco tempo. Dificuldade de congelamento dos 3 no mesmo freezer. Estou tendo dificuldade no congelamento, eu não entendi. Peraí, só que além do açaí vem também picolé. Ah, entendi, Rosana. Tá, você tem como colocar no mesmo freezer também, só que você sempre tem que colocar o açaí na parte próxima à tampa. Tá? O açaí fica na parte menos fria do seu freezer, o açaí na temperatura de uso. Por quê? A temperatura de uso é entre -4 e -10. Então, -4 e -10, você pode colocar naquela parte de cima do seu freezer. Tá? Ali próximo à tampa. Deixa eu ativar aqui rapidamente. Esperando aqui a Gabi chegar, gente. Ela foi ver um fone porque é muito ruim falar e se ouvir. Ai, eu coloquei aqui, mas eu não tô conseguindo conectar. Pode conectar de boa aí, Gabi, não tem problema. Não, Tá bom. não se agonie. Porque aí flui muito melhor. Acontecia muito no início, aí depois eu comecei a esquecer de pedir pra gente já combinar com fone. Eu pedia, então ninguém esquecia mais. E eu realmente esqueci de falar com você, Gabi. Vamos ver se agora vai, gente. Procurando aqui, mas eu vou pedir pra Gabi Gabi, vê se voltou aí.
Voltou? Agora tá certo. Aham. Tá conectado agora? Tá conectado. Show. Então, desativando aqui. Tá, você já assistiu a live. Então, o primeiro Já? passo é você ter a balança digital, que é imprescindível. Você já tem a balança, né? Sim, já temos. Balança, scoop dosador. Por que o scoop Uhum. dosador? Né? Só com o scoop dosador que você vai ter como padronizar. Com o scoop dosador ou com o dispenser dosador de complementos. O dispenser é Sim. para quando você vai colocar ali na frente, né? E o scoop dosador é mais na retaguarda, você vai montar na cozinha. Então tá tranquilo. Você também já tem o Uhum. scoop. De quantos gramas? Sim, a gente tem. Perdão, de quantos ml ele, o volume dele? Então eu não sei, porque foi o Gabriel que fez essa parte de pesagem, né? Era para ele participar da live, só que ele tá no trabalho. Daí, ele é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Eu não sei o certo a grama que ele tem. Uhum, tá. Mas a gente fez todos os cálculos conforme a gente viu na live. Certo. Como você assistiu a live, o primeiro passo é, como eu tô falando com a Gabi, a balança que tem que ter, o Uhum. scoop dosador. Segundo, é você definir previamente qual quantidade vai em cada tamanho, que foi uma das suas perguntas, né? Quem decide isso é Uhum. você. É você. E você Entendi. vai ter uma medida, por exemplo, quem tem o copo de 200 ml, se você colocar o Uhum. equivalente a um scoop dosador que equivale a um copinho de café, que são 50 ml, é Eu acho que muito ele para é um de copo de 50. 200, Uhum. não é? É muito. Sim. Então, eu sugiro sempre ser 30 ml, né, para um copo de Tá. 200. Mas isso é você que escolhe. Ah, se for um copo de 300 e um de 500, você consegue usar 50 ml? Consegue. Então, você Uhum. padroniza, seja o seu açaí à la carte. Quando eu falo do açaí à la carte, gente, eu tô falando de um açaí, Gabi. Por exemplo, açaí com leite ninho e leite condensado. Preço X. Uhum. Tamanho pequeno, médio e grande. Ou 300, 500 e 700. É aquele açaí que já está Uhum. definido no seu cardápio. Agora, quando eu falo em complementos disponíveis para o cliente, seria como se você quer açaí em camadas, que o cliente escolhe quantos Sim. complementos. Ele Uhum. funciona, a questão da precificação dele, perdão, do cálculo de custo e da precificação, que a precificação certa é consequência do seu cálculo de custo correto, tá? E Uhum. a precificação correta, gente. E ela tá ligada diretamente com a sua produção. Então, se você tem definido quantas camadas de cada complemento que vão, você escolhe, seleciona previamente os ingredientes que você vai deixar liberados para o cliente. Os Uhum. ingredientes que você vai deixar a escolha do cliente funciona como se fosse um açaí self-service. Self-service, que Entendi. você chega, igual esse Uhum. que você foi em Fortaleza, não é? Não tem muitos Sim, assim? Então, tem. funciona da mesma forma que vai ser um item do seu cardápio se você tiver essa opção. Então, a questão do cálculo de custo dele é igual a um restaurante self-service. Tá? Então, é Entendi. dessa forma. Uhum. No caso, Perdão, pode falar. tipo assim, ó, a gente calculou naquele scoopzinho, eu acho que é de 30 ou 50 ml, enfim, a gente calculou que ele iria ser para o de 500, porque era um tamanho bom, assim, sabe? Daí a gente Uhum. consegue colocar leitinho e, tipo, fica algo gostoso, não fica faltando, entendeu? Essa não Não. é, a gente não Uhum. quer que nada fica faltando. Sim. Então a gente calculou aquilo para 500. Daí a gente fez uma regra de 3. Uhum. Daí, se o de 500 vai tanto, o de 1 litro vai o dobro. E daí a gente cobra o dobro. Uhum. Eu não sei se é essa forma de pensamento, né? Na verdade, eu sou até mais prática. Porque assim, quando a gente Uhum. coloca, você é a gestora. A Gabi é a gestora do negócio. Gabi, você decide a quantidade, independente do resultado da regra, tá? O importante é Uhum. você calcular exatamente quantos gramas, e você saber quantos gramas você está mandando. Entendi. Coincidentemente, sim, eu sempre indico colocar, por exemplo, se você vai montar um açaí em camadas de 700 ml ou de 1 litro, ou é um à la Uhum. carte, mas vai camada de determinado complemento, colocar 2 copinhos de 50. Tem gente que escolhe 3. Mas Uhum. independente da quantidade que a pessoa escolher, você vai ter que saber quanto custa o quilo daquela matéria-prima, ou seja, quanto custa a granola.
Você vai colocar, a granola custa R$ 10 o quilo. Aí você vai saber quantos gramas vão de granola no copo de 300, no copo de 500, no copo de 700 e no copo de 1 litro. E vai calcular o custo de acordo com o preço do custo da granola. Então, o seu custo vai ser aquilo. Só que não é só isso, é o que eu falo sempre. Né? Não, é igual que eu te falei na planilha, só que a planilha já te dá tudo. Você tem que pensar de forma macro no seu negócio. Primeiro, que uma precificação, se você vai começar em marketplace, em iFood, Uber Eats ou não? A gente vai começar só em delivery primeiro. Daí vai ser Mas pelo com iFood. delivery próprio ou só com plataforma? Com plataforma. Só com plataforma, né? Então, você já vai fazer a sua precificação com a plataforma. Você, em hipótese nenhuma, você vai calcular o custo, colocar seus custos fixos e variáveis, colocar o CMV, mas não colocar a plataforma. Ou então fazer como muita gente faz, Gabi. A pessoa tenta calcular tudo. Aí chega no final, ela joga 27% da plataforma. Não, também não dá. Tá? Não é 27% a mais. Esse cálculo ele tem que estar ali para você fazer o seu preço de venda. Descobrir o seu preço de venda na fórmula do markup. Tá? Então, você vai ter que colocar na fórmula do markup todas essas informações. Só que para isso, como é que eu vou fazer isso, Amanda? Você vai ter que previamente ter feito todos os seus custos fixos e variáveis. Todos. Para você poder alimentar na hora de fazer o cálculo. Entendi. Que nesse momento vai te dar mais trabalho. Você já foi no canal do Telegram? Ainda não. Não, vai lá, que lá tem um resumo. O resumo é um passo a passo de como precificar o seu açaí. Esse arquivo que tá lá, ele é um resumo daquela live do YouTube. Então lá tá assim, passo 1, passo 2, passo 3. Aí você vai seguindo o passo. É mais fácil do que qualquer coisa que você faça na escola de matemática, porque tá tudo ali. O trabalho que você tem é só mapear os seus custos. Tá? Quanto você gasta de aluguel, o seu Prolabore, o Prolabore do Gabriel, de quem trabalha com você, tem que estar embutido também. Tá? Os outros custos, os custos variáveis. Então, tudo tem que estar lá. É que assim, ó, eu tenho uma outra questão. Que aqui, pelo menos aqui em Santa Catarina, em vários estabelecimentos, eles utilizam, tipo assim, a gente vai em algum lugar e a gente pode escolher o açaí de 500, de 1 litro, de 700. E daí embaixo tá escrito os acompanhamentos. Só que esses acompanhamentos não mudam o valor, tipo, do açaí de 1 litro para o de 200. É o mesmo valor, né? E eu acho que a gente não vai conseguir trabalhar com essa margem, porque a gente vai estar dando acompanhamento de graça, né? Se a gente trabalhar com de litro e com de 300. Depende, se você fizer seu cálculo de custo já com tudo isso calculado, você pode também. Você finge que o cliente tem a opção de tomar o açaí, finge não, tem opção de fato, de tomar puro ou de tomar com tudo aquilo de complemento. E você vai calcular quanto que fica. E você vai colocar o seu cálculo mais alto para você fazer a sua precificação. Mas você tem como. É só você fazer antes. Gabi, você que vai trabalhar com iFood, é igual a live que nós fizemos na segunda-feira. Que eu falei, você vai ver que no iFood tem cupom. O cupom, ele dá visibilidade para você na plataforma. Aí, o que eu quero passar para você é que você tem como dar cupom? Tem também. Mas o que você vai fazer? Você já vai precificar o seu produto no iFood, levando em consideração aí um cupom de R$5. Você pode fazer isso? Pode. Então, você pode viver lá no cupom. Aí, de vez em quando você põe, de vez em quando você tira. Só que você já precificou com o seu cupom. É igual essa situação do complemento. Você não vai colocar ali na espinha. Você vai ter que ter uma gordurinha. Uma gordurinha para você fazer promoção, para você fazer uma isca. Eu conversei ontem com uma mentorada, a questão de isca. A isca é o quê? A isca vou fazer uma divulgação, vou fazer uma panfletagem aqui no meu bairro. Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer a isca. Vou colocar um desconto, vou colocar uma degustação, um brinde, e já vou incluir essa isca no meu cálculo de custo. Porque de vez em quando eu vou fazer uma promoção.
Olha, você vem hoje, você vai ganhar sei lá, uma granola grátis. Só que essa granola, ela já tá calculada. Eu não tô perdendo dinheiro. Sim. Entendeu? Tipo, a granola é a Entendi. isca. Ou então 10% de desconto. Já calculei ali com essa gordurinha. Isso é a isca. Entendi. Legal. Ok. Então, eu vou fazer assim, eu vou verificar ali, vou ver todos os vídeos e vou ver quanto que vai sair esse nosso custo, né, em si. Porque a gente estava achando que estava dando muito alto, né? E baixar o preço em si, a gente não pode levar prejuízo, ainda mais no início, né, na abertura. Qual a lucratividade que você colocou? Você colocou alguma lucratividade estimada para A você? gente colocou em média 80%. Ó, aí também não vai. A Não? lucratividade média de uma loja de açaí, Gabi, é de 10 a 20%. É de 10 a 20%. Isso eu estou falando da venda no faturamento, eu estou falando da sua Ah, lucratividade tá. total. Mas quando Uhum. você vai analisar os produtos do seu cardápio, varia. Tem produto, vamos supor que você tem uma combinação, ela vai ali ser 12% de lucro, de lucratividade Entendi. ali, líquida no final, pagando tudo, pagando imposto, pagando prolabore, pagando tudo que você vai pagar. Tá ali, dando 12%. Tem outro produto que vai te dar 8%. Tem outro produto que vai te dar 5%, tem outro produto que vai te dar 15%. Então, a média daqueles produtos todos no final vai dar de 10 a 20%. É claro que não tem como afirmar, porque cada um tem seus custos. Então, tem gente que vai ter um pouquinho mais de 20%, tem gente que vai ter menos de 10%, tem gente que nem lucro tem trabalhando com açaí porque troca produto, tem outros que têm prejuízo. E quando você pensa de 10 a 20%, faz o cálculo. Se você vender 30 mil reais, 30 mil reais. Se você ganhar, porque 20% parece pouco, né, Gabi? Muita gente fala Sim. isso, nossa, vou trabalhar para ganhar 20%. Faz o cálculo, gente. Se você vende 30 mil reais, quanto Dá você vai 6 mil. colocar líquido? Quanto? 6. 6 mil líquido no seu bolso. Isso pagando o seu prolabore, pagando os seus funcionários, pagando. Isso numa hipótese muito boa. Você está ganhando 20%, está muito bem. E é Ah, isso, entendi. entendeu? É isso. A gente não tira 80% com açaí. Se você diz que a sua lucratividade é de 80%, então se você vende 30 mil reais, quanto que você coloca líquido no seu bolso, se for 80%? Você viu que você tira 6 mil se você tirar 20% de lucro líquido. Sim. Não é? Então, se você tirar 80%, quanto que volta aí para o seu bolso? 18 mil? 24. Seria o negócio dos sonhos, né? Viu como não Sim. procede? Entendi. Tá? É que a gente é Então, novo, a gente tá começando, a gente vai começar agora e a gente tá isso. bem perdido. Mas é isso mesmo, é começar com os pés no chão e começar ali sabendo onde está pisando, não dar um passo maior que as pernas, trabalhar com o MVP. Eu não sei se você viu os stories ontem. O MVP, Não, gente, as não consegui franquias hoje ver. estão trabalhando dessa forma. O mercado pede que se trabalhe dessa forma hoje. O que é MVP? É o mínimo produto viável. A Gabi utilizar o mínimo de recursos, a Gabi e o Gabriel utilizarem o mínimo de recursos possíveis, tá? Para conseguir vender o açaí, não se endividarem, não pegarem empréstimo em banco, empréstimo com a família, tá? Para abrir e já começar ali com uma mega estrutura endividado. Não, você vai começar com o mínimo, mas que você vai começar a vender, vai ter seu lucro. Você começando certinho, você tem um lucro bom. Você tem até um pouquinho mais de 20, de média de 10 a 20. Você pode ter 20, você pode ter um pouquinho mais. Então, vale a pena começar da forma correta. Tá. Mas deu para ficar claro, Gabi? Vê, ficou muito claro. Obrigada, Amanda, viu? Obrigada por ter vindo, né, também. E você, de qualquer forma, volta lá e vai no Telegram e imprime, tá? Esse resumo, que vai clarear muito. Aí, qualquer coisa, você volta aqui comigo de novo. Ok. Tá? E fica atenta aí para entrar na próxima turma, hein, Gabi? Botar esse negócio aí para Sim, tocar. a gente quer muito entrar na sua turma. Sim, é outra vida. Eu vou trazer meus cases aqui, meus tubarões. Tem gente que começou pequenininho, tá? Pequenininho. E tá conseguindo. Olha ali, você vê o lucro. Você vê o lucro no negócio. O lucro é o que realmente dá no seu, entra no seu bolso. Tá? A questão de você minimizar os custos.
reduzir os desperdícios na sua empresa. Você está começando agora. Se você começar da forma certa, você deslancha. Beleza, então. Obrigada, Amanda. Um abraço, Gabi. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Gente, deixa eu ativar aqui e saber se tem... Paulo, vamos lá. O portal Nascimentos. Gente, tem uma solicitação. É para chamar aqui? Vamos ver se... Como faço para fazer parte? Fica ligado, Everton. Acompanhe aqui que vai ser ainda esse semestre. Quando eu não sei. Achar que tem que açaí. É verdade. Botar meus tubarões aqui. Meus tubarões aqui do açaí. Eu acho que aqui não tem ninguém, gente. Deixa eu remover aqui. Pronto. Vamos lá, YouTube. Para delivery, é melhor copo de plástico ou isopor? Perla, isopor. Perla, isopor. Mas eu sempre digo, não se afobe e saia comprando sem fazer a sua precificação correta, sem fazer exatamente seu cálculo de custo, açaí maker. O Everton, ainda esse semestre, o Everton, que vai ter a próxima turma. Tá? Quando? Eu não sei, porque acabou de ter uma só para consultoria. Então, ela foi bem reduzida, mas a gente vai abrir uma. A gente vai abrir uma turma grande. Essa turma de consultoria foi pela consultoria individual, que tinha o curso e uma consultoria individual de 45 dias. Então, foi show. Deixa eu verificar aqui se tem. Opa, Amanda, chamar o Wellington, vamos lá. Wellington, dá um oi aí para mim, vê se você aparece aqui nas solicitações. Gente, eu não tô conseguindo. Wellington, solicita aí para mim, por favor. Gidanta. Gente, faz toda a diferença você trabalhar de forma profissional no seu negócio. Chega de amadorismo, entrar ao vivo. Vamos lá, Wellington. Faz toda a diferença você vender e saber quanto que entra no seu bolso. Isso aqui, assim, é o básico para o empreendedor. Oi, Wellington. Bom dia. Tá aí? Funcionou? Foi. Não tá travado. E aí, o que você manda hoje? Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, bom? Tubarões de Açaí. E aí? Eu já tenho que sair, né? É. Então, Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Como já havia falado nas outras lives, eu vou estar trabalhando com a caixa pronta. Uhum. E a minha dúvida seria o seguinte, independente de colocar a caixa em uma geladeira ou em um freezer, tem diferença de temperatura? O freezer tem que ter uma temperatura padrão, geladeira tem que ter uma temperatura padrão, sei lá, não sei. Uhum. O que é que você pode me ensinar? Tá. Você precisa... Eu acho que você já sabe. Das TPAs você acompanha aqui há 1 ano, praticamente, né, Wellington? Desde quando você pensava em abrir um negócio de açaí e não tinha colocado em prática ainda. Tá? Então, você conhece as TPAs, que são as técnicas de produção de açaí, né, que eu desenvolvi e que eu sempre falo aqui, que são o quê? O REC voa, né? O REC voa. E no REC voa, nós temos a letra C. Temos R de receita, E de escolha e C de controle. O controle de temperatura. Ele serve tanto para quem vende o potinho pronto, tanto para quem vende caixa, o mix pronto, para quem produz o próprio açaí, também o controle de temperatura é primordial. Tá? E o controle de temperatura, você precisa conhecer o produto, tá? As especificidades dele, bem como cada lugar que você vai armazenar, que é a sua dúvida. Por exemplo, Amanda, quando eu recebo meu açaí, eu compro meu açaí, onde eu devo armazená-lo? Antes de tudo, é freezer. Freezer, qual que é a temperatura de freezer? Menos 18 ou mais frio. Ou se você produzisse seu açaí. Produzir, eu não vou usá-lo agora. O que eu vou fazer? Você deve armazená-lo. Temperatura de menos 18 ou mais frio. Temperatura de uso. O que é a temperatura de uso? É a temperatura... Perdão, vamos primeiro para o controle de temperatura. Para ele ficar no ponto de você usar aí no seu negócio. Você vai tirar o açaí do freezer e você vai deixá-lo em refrigeração.
Qual que é a temperatura para o açaí ficar no ponto de você tirar e servir? É entre 0 e 8 graus. Sendo que 8, nossa especialista nutricionista já fala que é de risco. Tá? Então, ela indica sempre de 0 a 6 graus. Tá? Mas na geladeira você chega ali a 8. Se for uma geladeira nova, não chega. Mas se for uma geladeira mais usada, se uma geladeira de guerra normal, você chega a 8, então você tem que estar atento, tá? O que vai fazer? eu tô... Perdão, pode falar. Desculpa. Pode falar, Wellington. Gente, travou? Oi, Amanda, estou aguardando. Alexandre, vem para o Instagram. Vem para o Instagram, porque eu não consigo chamar ninguém pelo YouTube. Só no Instagram. Wellington. Gente, será que travou? Vou chamar de novo. Gente, anotem essas temperaturas. É muito importante você conhecer o produto e a temperatura que você está trabalhando. Saber o que é a temperatura de uso. Deixa eu tentar achar o Wellington aqui. O que é a temperatura de armazenagem. Isso é bem tranquilo. Assim, é o básico que você precisa saber para trabalhar com açaí. Controle de temperatura. Quando você vai fazer o açaí, você vai fazer a barra. Você vai produzir a barra ali para fazer um mix. Você também tem que utilizar o controle de temperatura. Eu já vi cada coisa por aí. Tem gente que deixa no sol, tem gente que põe ventilador. Voltou. Travou aqui um pouquinho o sinal aqui. O que você ia falar, Wellington? Que caiu aí. Então, eu vou estar usando o freezer, né? Até pelo espaço do freezer maior. A minha geladeira aqui não comporta a quantidade que eu vou querer armazenar. Então, até mesmo para seguindo aí as orientações aí, né? Você recomenda, né? De menos 18, isso, né? E mais isso frio, para armazenar, né? Até mesmo para eu poder isso, para armazenar. E até mesmo para eu ter mais espaço de aumentar até um pouco mais para frente meu cardápio, né? Para atender as demandas, né? Dos clientes, né? Mas é isso mesmo. Temperatura de controle de temperatura. Quando o seu açaí estiver em menos 18 ou mais frio, quando você tirar do freezer, ele não vai estar no ponto de você tirar e servir. Então, você deve deixá-lo em refrigeração. Essa parte você pegou também, né? Na geladeira. Que é entre 0 e 6 graus. Você tem geladeira para deixar? Sim. Ele? Tenho. Só que a minha é muito pequena. Então, assim, vou ter que trabalhar uma forma aqui de poder de armazenar melhor essa parte você aí. Você pode, entendeu? A utilizar um isopor ou um cooler. Um cooler, eu gosto mais do cooler, porque o cooler você tem como limpar, né? Higienizar. O isopor é um pouco mais difícil, porque se você sujar, ele fica mais feio. Então, eu sugiro o cooler, mas caso você não tenha um isopor, você começa com isopor, tá? Então, você pode fazer o controle lá, o controle de temperatura. Gente, não é o ideal, é um paliativo, tá? É um paliativo. Dá para quebrar o galho? Dá. Então, você faz assim, dessa forma. Você usa o isopor. Entendi. No caso do freezer, vai ser preciso comprar aquele termostato. Que eu vi você colocando no... Não. Termômetro ou termostato? Qual que você está se referindo? Acho que é o termômetro. Você coloca um aparelho. Você pode começar sem o termômetro, mas depois você compra o termômetro. O termômetro, ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório pela vigilância sanitária. E é muito bom ter o termômetro. Por quê? O termômetro, ele vai te ajudar a entender muito bem a temperatura, né, dos açaís. Por que eu falo? Porque eu acompanhei isso durante muitos anos. Então, ali virou... Mas como? Foi pela cabeça? Não, é o termômetro. Né? O termômetro me deu esse resultado.
Então, o termômetro, você consegue acompanhar de fato a temperatura, não pelo achismo, e sim pelo que você está vendo no termômetro. O termômetro, você consegue ter prevenção de problemas nos seus equipamentos, bem como geladeira, freezer, tal. Todos os equipamentos que você tem, seja na sua casa, que você está começando, ou se você tem uma loja, você tem que ter uma planilha. Você faz no caderno mesmo, gente, não precisa de muita coisa não, ou no Word, e você coloca, hoje é dia 11, eu tenho 2 equipamentos no meu negócio, seja na minha casa, eu tenho uma geladeira e um freezer. Então, hoje eu vou aferir a temperatura mais tarde do meu freezer, eu vou ver que ele tá com menos 20, e eu vou aferir da minha geladeira, tá dando 6 graus. Ponto. Só que todo dia eu vou fazer isso. Se tiver algum problema no seu equipamento, você vai se atentar. Então, você não vai te deixar sem freezer, você não vai passar perto do nada, como acontece quando as pessoas não têm o controle. Tá? Além do que, Wellington, você pode usar a seu favor isso também. Você pode dizer, olha, aqui nós seguimos, né, as orientações. Aí você vai se informar. Você tem, né, tem material também lá no nosso canal, no Telegram, tá? De boas práticas na fabricação de alimentos. Então, você pode dizer, olha, aqui nós seguimos as boas práticas de fabricação. Não é todo lugar que faz isso. Acredite. Tem lugar que não passa longe de boas práticas de fabricação de alimentos. Então, isso você também utiliza ao seu favor. Por mais que você não fabrique o açaí. Você precisa de boas práticas para manipulá-lo. Entendi. Perfeito. É muito bom você trabalhar dessa forma, porque passa confiança para o seu cliente, credibilidade, né? Ele sabe que ele pode tomar aquele açaí, que é um açaí que você tem o controle dos processos. Isso faz toda a diferença. Lembre-se também de pedir para o seu fornecedor. Lembra que nós conversamos esses dias na live? A ficha técnica comercial. A ficha técnica. E se caso o fornecedor não queira fornecer essa ficha técnica da caixa, como ficaria assim? Às vezes ele não entendeu. Nós temos que ser claros com esse pedido. Olha, eu preciso da ficha técnica comercial. O que é ficha técnica comercial? São as informações da empresa, as informações do produto. Se tem alguma especificidade para alergênicos, né? Alguém não pode tomar esse açaí? Na caixa dele vai estar escrito informação nutricional, peso bruto e peso líquido, procedência do produto, onde ele foi produzido. Porque, Wellington, é o que eu falo sempre. Se tiver algum problema na sua produção, se por um acaso, vamos supor que você vai trabalhar aí na sua casa, tá com tudo certinho, mas aí o cliente encontra, sei lá, um cabelo loiro. Aí você não é loiro com cabelo comprido, sua esposa não é loira de cabelo comprido, você não tem como ter o cabelo loiro de cabelo comprido na sua produção. Aí o cliente encontrou. Ou isso aconteceu no cliente, no próprio cliente, ou aconteceu o quê? Pode ter vindo da fábrica. E quando a fábrica tem todas as licenças, tem tudo certo, é fácil você vai recorrer a essa fábrica. Olha, o que aconteceu? Aconteceu isso, eu preciso de um apoio, preciso verificar de onde veio esse cabelo, porque a cliente está dizendo que não veio dela. Ou então um caroço de açaí, que costuma vir também. Tá? Não é sempre, mas dependendo da fábrica, tem possibilidade de vir o caroço? Tem. É raro? É raro. Mas pode ser que seu cliente seja o sorteado. Então, você montou o açaí, aí o cliente não acha que é um caroço. O cliente acha que é um caramujo. Caramujo. O cliente acha que é um tufo de cabelo, porque ele vem assim. Deixa eu tentar mostrar. Ele vem assim, um negócio assim. Ele vem desse jeito. Por quê? Porque ele tem fibras. O caroço do açaí, quando ele é esmagado, ele vai e solta aquelas fibras dele. Então, parece que é tipo um tufo de cabelo. E até você provar para aquele cliente que não é, que aquele é um caroço, aí você precisa da ajuda do seu fornecedor. Entendi. Acredito que sem ser essa semana, a semana que vem eu vou estar indo visitar uma fábrica, né, uma fornecedora, eu vou estar indo lá, já estou marcando com atendente, tem um atendente aqui que já está me passando, já está me instruindo. E vou estar indo lá fazer uma visita experimental, nada fechado ainda.
né? Aí eu vou verificar, vou ver direitinho, né? Vou fazer esse pedido, como você me recomendou, e vamos ver. Acredito que seja aí uma grande futura parceria aí para poder estar Show. já iniciando aí já E no vai negócio ser, já. as empresas, quando não tem nada a esconder, não sabe, trabalha da forma certa, tem comunicação no produto, tem licença sanitária, tem tudo direitinho, eles vão te dar isso, porque eles sabem que não é porque você é um fiscal, porque você está fiscalizando, não, porque você precisa disso para se resguardar, porque você precisa do peso bruto e do peso líquido ali na sua caixa para você calcular seus custos, né? A empresa entende isso. Aqui quando se pede assim, algum tipo assim, de documentação de empresa, eles pensam que vai fazer alguma coisa, eles têm uma certa desconfiança. Mas fazer direitinho como você está mencionando aí, acredito que não teria Não problema tem. nenhum. Até porque o intuito mesmo é fechar parceria e tá bem calçada aí para poder evitar futuros Exato, problemas. exato. Falou tudo. É você se prevenir, né? Você se prevenir, dependendo do tempo, porque pode não ser nenhum problema da fábrica. Mas você sabe como é cliente, não é? Pode ser o cliente mesmo, sei lá. Sim, Tá com uma claro. criança, a criança botou alguma coisa no açaí ali brincando, aí a mãe vai encasquetar que aquilo veio da fábrica, e aí? Como que você vai provar? Se você não tem procedência, você não tem comunicação do produto, a empresa não tem a comunicação do produto, a empresa nem licença sanitária tem, e aí? Né? Então, aí Aí pega para é você. complicado. É complicado. Sim, sim, claro. Eu vou te mandar assim quando eu estiver lá, vou te mandar uns vídeos assim como eu Uhum. te mandei ontem lá na cotação de preço lá que eu fui fazer no Atacadão. Assim que eu estiver lá, vou te mandar umas fotos, mandar um vídeo Sugiro aí para você não você. tirar foto lá, você olhar tudo, senão ela vai achar que tem alguma coisa. Não tira Ah, foto não, você vai, chega, conversa, pede o pode material. deixar. Senão se já é uma pessoa bolada, opa, tá tirando foto, ele quer montar uma fábrica. Né? Então, não Não, tira foto não, mas conheça, né? Quem vai fornecer para você, quem vai... Porque as pessoas têm mesmo essa desconfiança, né? Ai, tá me copiando, então vai querer roubar minha receita, ou então quer me denunciar por alguma coisa. Não, gente, é para você se resguardar, para você ter a documentação, isso faz toda a diferença. Tem gente que tem medo de doença de Chagas, barbeiro. E você tendo toda essa, munido dessa documentação, você consegue apresentar isso para o seu cliente também. Tá? Você trabalha com transparência. Isso faz muita diferença para o açaí maker. Sim, claro, com certeza. Quanto mais transparência e qualidade, Melhor. melhor, né? Porque a gente vai. A gente trabalha com alimentação, né? Então é uma coisa muito complicada, né? Alimentos. Então, não é uma coisa que pode ser de qualquer maneira. Exato. Exato, Wellington. Mais alguma coisa? Eu tenho uma outra pergunta, mas é uma coisa bem mais para Pode frente. Mas falar. Se quiser, possa pode ser que já falar. Dá aconteça tempo. rápido. Em questão de tipo assim, para a loja, quais o procedimento que eu posso estar para a loja ali? Bombeiro, licença sanitária, como que eu posso estar vendo essa parte assim de licenças, né? Como Você se vai trabalhar procede na aí? sua Pode me dar casa uma... ou você vai ter um ponto? O que você viu? É na sua casa, não é? A princípio é na minha casa. Só que aqui bem próximo aqui, na minha rua aqui, já tem até uma loja ali e eu estou até pesquisando. Mas só para me precaver, para mim, a princípio será aqui na minha casa, mas possa ser que eu venha a colocar a loja Wellington, ó, mesmo. você Mas a não me princípio, perguntou isso. Você não me perguntou. Mas eu vou dar minha sugestão, como eu falo para todos os meus alunos. Eu tenho uma aluna que eu nem sei se ela está aqui agora, que ela trabalha da casa dela, ela está fazendo a venda dela. Inclusive, ela está no meu negócio de açaí blindado. O negócio dela é pequenininho, tá? E agora ela já desenvolveu a receita dela, agora ela vai... Eu vou trazer ela para cá para uma entrevista. E ela tava querendo alugar um ponto. E eu convenci ela a não alugar agora.
pedir, olha, não aluga, você está na sua casa, continua na sua casa. Agora ela está pegando a planilha, está fazendo ficha técnica, está conhecendo exatamente a lucratividade dela, os números dela. Então, a primeira coisa é você ter estrutura. Você, se for fazer um investimento, calcular o retorno desse investimento. Quanto tempo esse investimento que você está fazendo vai retornar para você? Não faz por impulso. Você consegue vender muito bem. Olha hoje as Dark Kitchens, né? Tem gente que fala, Amanda, Dark Kitchen é uma coisa ilegal. Não é. O que é uma Dark Kitchen? Né? São pessoas que alugam espaços, às vezes da casa também, mas alugam espaços, mas que não tem salão para atender o cliente. E vende muito. Hambúrguer, comida, açaí. É só uma cozinha e você manda por delivery. Tá? Você manda por delivery ou delivery, ou a pessoa passa e pega, que é o take-out. Tá? Então, assim, eu iria sugerir para você, sugiro, na verdade, não aluga loja, nem vê isso. Porque o que você está pagando de aluguel lá vai ser dinheiro que vai deixar de estar indo para o seu bolso e vai para esse aluguel. Você está começando. Entendi. Não, a ideia da loja, né, nem seria agora exatamente, entendeu? Mas o ponto inicial mesmo, até porque eu também não tenho condições no momento de alugar. É como você exatamente está falando. Eu, a princípio, vou estar começando na minha casa, vou estar pegando tudo, né? Possa ser que mais, sei lá, final do Mais ano, pra desse frente, ano aí, se você de fato mais lá não pra estiver frente, dando conta, eu vou estar... tá? Se você não estiver dando conta mesmo, e quando você tiver tudo na ponta do lápis, tudo. Você tem exatamente a sua lucratividade líquida, quanto está entrando no seu bolso de fato, a organização do seu negócio. Tá ouvindo, Wellington? Você tem tudo isso? Tá um pouquinho baixo. Se você tem tudo isso, você está resguardado. Você tá ok para você investir no negócio. Você vai investir, você vai dizer, olha, eu vou alugar uma loja, mas eu sei, sabe, em quanto tempo eu vou ter o retorno desse meu investimento que eu vou estar, ou você vai, não sei como é que funciona o aluguel aí, se você tem que pagar calção, se você tem que pagar, como é que vai funcionar, mas já é um investimento mais alto. Você paga IPTU, não é? Você paga o aluguel, você paga a água, você paga a luz, muitas vezes um seguro. Aí você tem a questão da segurança do local, que aí você tem que colocar alarme, ou uma pessoa que fica ali com você. Então, assim, são outros 500, tá? Eu sugiro sempre, para quem está começando, Entendi. é o MVP. MVP na cabeça. MVP é um mínimo de recursos que você precisa para começar a trabalhar com açaí. É o que você vai trabalhar. Entendi. Tá ok, mano. Pode deixar que... a princípio eu vou estar fazendo assim mesmo, né? Seguindo aqui de casa, aos pouquinhos, degrau por degrau e alavancando aí aos poucos aí. E preparar também para a sua próxima turma aí. Você aqui, Já preciso me organizar. Eu quero você aqui. Não é para Não, eu ficar quero. porque é investimento. Eu quero aprender muito mais. Investimento, gente. Tem gente que diz assim, Wellington, para mim, ai, Amanda, eu queria tanto, mas eu não tenho dinheiro. Quem fala isso vai continuar, sim, claro, se não tiver se depender só do açaí, vai continuar sem dinheiro. Porque como que vai alavancar o negócio? Como que vai melhorar? Né? Então, assim, você vai se capacitar, você vai ter todas as ferramentas para você fazer. Enquanto você ainda não está, faz com o que você tem. Abriu a próxima turma, você tem que entrar. Não tem desculpa, você vai entrar para alavancar o seu negócio. Beleza? Não, sim, eu preciso me alavancar mais. É como eu te expliquei. Eu, assim, não conheço muito, assim, o trabalho como açaí. Então, quanto mais eu me aprofundar, quanto mais eu me aprender, vai ser melhor, entendeu? Mas eu vou estar me organizando, vou estar me preparando melhor aí para estar fazendo esse curso com você. E os outros que virão também, né? E por os outros enquanto que já virão começar aí. a se organizar vai ser ainda esse semestre, acompanhe as lives, tá ali montando, tá? Aplicando o seu conhecimento na prática. E tem em mente, Wellington, o seguinte, que não é só a venda do açaí. Você está acompanhando a escola há muito tempo, você sabe. Muitas vezes você vende muito, mas você não ganha dinheiro. Então, o operacional e a gestão do seu negócio. Você é um gestor.
tá? Um gestor tem que entender todos os processos do negócio. Então, tendo isso em mente, você vai engrenar. Aí da sua casa mesmo. Não precisa de muita coisa, não. Beleza? Não, acredito sim, acredito no que você está falando. Colocar em prática aí como você está falando, as suas dicas aí. Travou. Estou procurando seguir a risca da melhor maneira possível aqui para a gente ter uma engrenagem aí e ter um case aí de sucesso aí mais para frente. Aí. Não, e vai sim. Beleza? Então, vamos que vamos. Amanda, muito obrigado por tudo. Um abraço, Wellington. Muito obrigada por participar também. Qualquer dúvida aí, você volta. Agora é toda terça e quinta, viu, gente? Poxa! Terça e quinta. Mas tá bom. Pode deixar agora que... Agora você vai aplicar mais ainda. Estamos aguardando no Rio, hein? Quando é que vem para o Rio? Não por agora. Não tive... Acho que foi na pandemia ainda, eu cheguei aí. Para ir, mas por agora não tem previsão, não. Mas estamos aqui toda terça e quinta. Não. Tá bom? Tá certo. Um abraço. Tchau, Wellington. Tá bom. Vamos pra... Gente, vamos lá. Os últimos avisos para quem chegou tarde, não pegou o início. Gente, esse filtro amarelo. Que é isso? Minha gente. Vamos lá ativar comentários. Seguinte. O que acontece agora? Toda terça e quinta vai ter consultoria ao vivo, tá? Então, se você tem dúvidas relacionadas à produção, à gestão do seu negócio de açaí, o que você vai fazer? Você vai se programar, vai anotar, papel e caneta na mão, coloca ali todas as suas dúvidas e se programa para vir para a live. Beleza, gente? Outro aviso. Lista VIP. Para eu não ficar enchendo a caixa de e-mails de quem não tem interesse, agora eu fiz uma lista VIP. Então, eu vou disponibilizar aqui no Instagram e no canal do Telegram. Então, se você quer receber meus e-mails, dicas de receita, quer ser sorteado para alguns eventos aqui do meu negócio de açaí blindado também, vai ter reunião do Zoom que você vai ser convidado a participar, tá? Então, isso em sorteio. Quem quiser participar dessa lista VIP, isso é só para lista VIP, tá? É para quem realmente está ali, olha, eu quero saber como funciona, eu quero estar por dentro de tudo, é essa lista VIP. Fechou, Açaí Maker? Então a gente se encontra novamente na próxima terça aqui na consultoria ao vivo. Fechou? Abraço, gente, do Instagram.